O módulo 3, Principais Regras para as Eleições 2022, está no ar. Você sabe quais são as ações durante o processo eleitoral que são proibidas porque podem interferir no resultado do pleito? Sabia que, inclusive, algumas delas podem prejudicar e muito na garantia das oportunidades iguais entre os candidatos e candidatas? Quem conta pra gente que condutas vedadas são essas é a professora e advogada Fernanda Tondim. Ótima pergunta. As condutas vedadas para as eleições, elas estão previstas no Código Eleitoral, onde ele regulamenta as eleições de norte a sul do Brasil. E as condutas, elas são vedadas por uma quantidade imensa de participantes desse processo eleitoral, que são os eleitores, os candidatos, os partidos políticos, os juízes eleitorais, quem também exerce esse direito ao voto no exterior, os componentes das mesas no momento da eleição, quando vocês são recebidos nas sessões eleitorais, e também os funcionários públicos. Então, esse rol que o Código Eleitoral apresenta, ele é um rol significativo. O que isso quer dizer? Ele é bem expressivo e dentro do Código Eleitoral, ele apresenta praticamente 60 condutas que são vedadas. Então, o eleitor ou o candidato, toda pessoa que for exercitar o seu voto, ele não pode realizar uma quantidade enorme de atos, fatos e situações antes, durante e após o processo eleitoral. Então, dentre as condutas vedadas, eu vou destacar as principais e as essenciais. Tá? A primeira é usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Tá? Nessa situação, o que a gente precisa verificar é se alguém está lhe impedindo de votar em quem você realmente deseja que seja o seu representante. E é bem importante mencionar o quê? Que esse representante, ele pode ser tanto o candidato, a pessoa física, e o seu representante, um partido específico. Outro exemplo bastante importante é quando se verifica a seguinte situação: dar, oferecer, prometer para si ou para outrem, que seria terceiro, outra pessoa, dinheiro ou vantagem econômica, e em troca disso, dar o seu voto a determinado candidato ou partido. Nessa situação, o que a gente verifica? É efetivamente a compra e venda de votos. Né? Nesse caso, não há necessidade de se ter o aceite dessa proposta, que nada mais é do que uma proposta, seja ela feita pelo candidato ao seu eleitor ou do próprio eleitor com relação ao seu candidato. Aqui a gente vê uma moeda de troca, onde o voto ele estará sendo uma moeda de troca e perdendo a sua finalidade no processo eleitoral. Um outro exemplo importante, a gente faz menção sobre o funcionário público, onde ele se vale do seu cargo ou da sua autoridade dentro da repartição pública e como em troca ele obriga que o voto ele seja efetuado, ele seja concedido ou realizado para determinado candidato ou partido. O que nós encontramos nessa situação de forma específica é o abuso de autoridade. Então aqui os eleitores ou as pessoas inseridas nesse processo eleitoral, eles precisam ter o cuidado de que se esse funcionário público fizer essa insinuação, fizer essa insistência ou indicar candidatos para determinada situação e no voto, o funcionário público poderá estar incorrendo numa conduta vedada durante o processo eleitoral. Outro exemplo é recusar e abandonar o serviço eleitoral sem justa causa. Nessa situação, o que a gente pode identificar? É o presidente, é o mesário no dia das eleições, em que ao invés de comparecer na sessão eleitoral para facilitar que esse processo eleitoral, que as eleições ocorram, ele não apareça e não desempenhe a sua função conforme anteriormente requisitado e solicitado. Se ele não apresentar de maneira justificada, com atestados médicos, com alguma justificativa significativa, ele poderá incorrer numa conduta contrária ao que o Código Eleitoral prevê. Outra situação que não é permitida é mercantilizar as eleições. E no que isso corresponde? É mediante distribuição de alimentos,
prêmios, sorteios para essa propaganda eleitoral. Aqui o que a gente tem de exemplo prático é a distribuição de cestas básicas como em troca ou como moeda de troca o voto para determinado partido ou candidato. Outra situação que a gente precisa fiscalizar e também controlar é no seguinte sentido: quando a apropriação de recurso destinado ao financiamento eleitoral e esse recurso ele é utilizado em proveito próprio ou alheio. O que isso quer dizer? São recursos públicos que não são destinados efetivamente para as campanhas, para o momento eleitoral, mas que eles acabam sendo utilizados para benefício próprio, de forma privada. Para cada uma dessas condutas vedadas, que eu elenquei os exemplos anteriormente, são previstas sanções, penalidades, e dentre elas o que nós encontramos no nosso Código Eleitoral. São penas de reclusão, de detenção, cassação do cadastro do candidato, né? E também multa. Então, essas são as principais condutas vedadas e as suas proibições no nosso Código Eleitoral. Existem tantas outras. O que a gente, na condição de eleitor, e a gente acaba passando por todo o processo eleitoral, precisamos fazer nesse momento? É observar se o nosso voto está sendo objeto de algumas dessas condutas, se eu não estou contribuindo para que essas condutas sejam realizadas no meu município, no meu estado ou no meu Brasil, né? Preciso contribuir para que essas condutas não aconteçam ao longo do processo eleitoral. Viu só como é importante saber o que é proibido em ano eleitoral? Essas regras garantem eleições limpas que asseguram uma disputa justa entre todos os candidatos e candidatas. No próximo vídeo, vamos entender mais sobre quem paga as campanhas eleitorais. Te encontramos lá. Até! Nosso voto, nossa voz.